Galerinha, gente boa, boa tarde. Hoje vamos começar uma nova unidade, unidade 6, capítulo 1, sobre polígonos. Então, olha só, nós vamos estar trabalhando no livro, na página 168, vamos estar conversando hoje sobre polígonos e seus elementos. O que vem a ser um polígono? Ela é uma figura plana, fechada, com segmentos de retas consecutivos. Eu tenho aqui o segmento AB, BC, CD, DE, EA. Então, esses segmentos eles se fecham. O polígono ele tem alguns elementos dele. Vamos aos primeiros elementos. O primeiro elemento eu tenho os vértices. Eu tenho o vértice A, B, C, D e E. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Eu tenho também aqui 5 ângulos. Esse ângulo A, esse ângulo B, esse ângulo C, esse ângulo D e esse ângulo E. São os ângulos internos desse polígono. Além disso, o polígono também tem os ângulos externos. O externo A, Azinho, o externo AB, o externo AC, o externo AD e o externo AE. O polígono, qualquer que seja ele tem as suas diagonais. A diagonal são retas que saem de um ponto e vão até outros pontos do mesmo polígono, não indo dele para ele mesmo e nem dele para os seus dois vizinhos. Então, vai de A para D, de A para C. Vai de B para E, de B para D. E vai de E para D. Aqui no caso eu tenho 5 lados, 5 vértices, 5 ângulos internos. E essa aqui é uma figura única, que ele também tem 5 diagonais. E essas 5 diagonais elas se fecham em uma figura geométrica que é um pentagrama. Então, esse aqui são os elementos que eu tenho em meu polígono. Olha só, os polígonos são classificados conforme o número de lados que ele tem. Vocês vão poder observar isso aí no livro de vocês, que vocês vão estar estudando para resolver exercícios. Se ele tem 3 lados, lembrando que o mesmo número de lados é o mesmo número de vértices e é o mesmo número de ângulos internos. Então, olha só, 3 lados, triângulo. O tri significa 3. 4 lados. Quadrilátero. Quadri significa 4. E você vai acompanhar então essa lista de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 lados. Também o 11, 12, 15 e 20 tem nomes especiais, que vocês vão acompanhar no livro. Os demais, eles não têm nomes específicos para eles. Vamos aprender aqui agora a calcular o número de diagonais de um polígono convexo. Polígono convexo, polígono que vai estar fechando aqui em si próprio dessa maneira. Eu tenho aqui um de 5 lados, tenho aqui um de mais lados. Olha só, aqui, como eu já tinha falado antes, eu tenho o vértice AC. E o CA é o mesmo vértice, então ele não vai ser contado 2 vezes, porque é um só vértice. Eu tenho o AB, que é o AD, que é o mesmo DA, também não vai ser contado 2 vezes. O EB e o BE é a mesma coisa, e assim também o CE e o SC. Então, eu tenho uma equação para me contar esses polígonos. Nesse caso, ele é fácil ser contado, mas imagina se você for contar num caso desse aqui, ó. Ele é mais complicado. Então, nós temos aqui uma equação para isso. Essa equação ela vem da seguinte situação. Quais são as diagonais? De cada
vértice. Eu tiro um número de retas igual ao número de vértices que eu tenho, tirando 3. Quais são esses 3? O de onde ele saiu e as duas laterais. Então aqui eu vou ter uma regra para isso aqui, esse cálculo, e essa regra ela consiste na seguinte situação: número de diagonais, n, que é o número de lados, também chamado número de vértices, vezes n menos 3, dividido por 2. Quem é esse n? Esse n é o número de vértices que eu tenho, que é o mesmo também número de lados que eu tenho. E esse d é o número de diagonais que eu tenho. Essa equação é uma equação que nós vamos usar para resolver os exercícios de 1 a 8 da página 172. Vamos aqui a um exemplo resolvido aqui para vocês. Olha só. Eu quero saber o número de diagonais de um polígono de 6 lados. A equação é d é n vezes n menos 3 sobre 2. Substituindo n por 6, são 6 lados. 6 vezes 6 menos 3 sobre 2, que vai ficar então 6 menos 3, 3. 6 vezes 3, 18. Dividido por 2, 9. Então aqui eu tenho 9 diagonais. Aqui nesse exercício eu tenho o número de lados e achei a diagonal. Vou fazer um exercício oposto, que é o exercício 9. O exercício 9 ele me fala o seguinte: um polígono retangular de n lados tem 90 diagonais. O valor de n é... Eu quero saber quem é o n. Então, olha só. Eu quero o n. Eu sei que o número de diagonais são 90. Aplicando a mesma equação. D é n vezes n menos 3 sobre 2. Bem, o d é 90. Então, 90, n vezes n menos 3 sobre 2. Esse 2 dividindo, passa multiplicando. 90 vezes 2, 180. Então, vai ficar que 180 é igual a n vezes n menos 3. Olha, eu tenho aqui uma opção de fazer essa multiplicação aplicando a propriedade distributiva, que ficará n, 180, é igual a n ao quadrado menos 3. Ou 0 é igual a n ao quadrado menos 3 menos 180. Passando o 180 para o outro lado, ele passa negativo. Essa equação, vocês ainda não aprenderam a resolver ela. Uma chamada equação do segundo grau. Vocês vão aprender isso ano que vem. Então, nós vamos fazer pelo método da tentativa. Eu vou tentar um valor de n para descobrir 180. Eu quero que seja 180 o resultado dessa equação aqui. Então, eu vou trabalhar com esse lado da equação. Primeira tentativa, meu n é igual a 10. 10 vezes 10 menos 3 é igual a 10 vezes 7. 10 menos 3 é 7. Então, com 10 deu 70. Não é. Aqui é 180. Segunda tentativa minha. O n igual a 20. 20 vezes 20 menos 3 é 20 vezes 17, que dá 340. Passou. Aqui é 180. Bem, então eu vou pegar um número entre os dois. Vou pegar 15. N igual a 15. 15 vezes 15 menos 3. 15 vezes 12, que é 180. Então, eu descobri que eu tenho aqui 15 lados nessa figura geométrica. Então, eu vou estar aplicando esta equação para estar resolvendo esses exercícios. Espero que vocês tenham entendido. Quero que vocês estejam lendo essas explicações desse começo desse capítulo. Nós acabamos de ver com vocês o capítulo 1 e 2 da unidade 6. Nas páginas aí, que vai aqui, ó, da página 168
até a página 172 com os exercícios que eu estou passando para vocês. Espero que vocês tenham entendido, estejam tirando dúvidas no fórum e postando também o exercício que eu vou pedir para vocês, que é esse exercício aqui no fórum, tá? Fica com Deus e até a próxima aula. Adeus.